Olá pessoal, mais um papo de domingo agora em forma de live. Hoje vamos passar pelos 4 setups do Joseph James. Começamos por 2 tentativas falhadas, depois Crown Reversal e Traps, setup de pullback, depois o setup de força. E a pergunta que não quer calar, por que operamos em ticks? Operamos em ticks por causa do volume financeiro. Nós usamos os ticks como um indicador ao vivo, junto com a média de 21, que é o nosso balizador principal. Vem comigo nesses 3 vídeos. A gente começa por 2 tentativas falhadas, depois nós vamos para Traps e Crown Reversals, o setup de pullback e de força. Vem, porque esse conteúdo é fundamental para um day trader. Nós vamos começar pelas 2 falhas de venda ou de compra e o Crown Reversal. Então hoje é focado no Two Try Failure e no Crown Reversal, tá? Vamos embora. Primeiro conceito básico de tudo, né, cara? Isso aqui foi sexta-feira, isso aqui eu vou mostrar pra vocês também no finalzinho desse papo de hoje pra mostrar que o setup falha também, né? Como todo setup, ele falha bastante, né? Mas tudo bem, saímos com dinheiro no bolso ontem, foi um dia muito ruim, eu achei, muito, na minha humilde opinião. Por que a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro. Entendeu? Então, volume financeiro é essencial pra gente fazer uma operação que tenha pouco risco. Ou pelo menos que tu consiga fugir do risco muito rápido, né? Eu fiz vários testes e eu descobri que o mini índice funciona bem com 5.000 ticks, que o mini dólar funciona bem com 2.000 ticks. E que o mini S&P funciona bem com 20 ticks. Tá? O que são ticks? Trades. O candle vai fechar. Qualquer candle daqui, ele vai... Vamos aproximar aqui. Qualquer candle daqui, ó, ele vai fechar quando efetivamente fecharem 5.000 ticks, 5.000 trades, tá bom? Operamos em ticks por causa disso. A gente pode olhar outros tempos gráficos, eu sempre olho outros tempos gráficos. Eu olho os tempos gráficos de 60 minutos e de 12 minutos, basicamente. 60 minutos vai me dar uma direção do mercado, que eu vou saber quando que eu vou aumentar minha mão e quando que eu vou manter a minha mão bem curtinha, né? E lembrando que esses setups, eles sempre têm que estar interligados com estrutura de mercado. Eu vou mostrar pra vocês quando funciona e quando não funciona, e geralmente está ligado com estruturas de mercado, né? Momentos, né? Vamos escolher um dia aqui, ó. Abriu nesse gap de alta aqui, não voltou mais. Fez um novo range. No dia 23, ficou andando de lado, né? Isso aqui é estruturas de mercado. Geralmente ele faz um movimento direcional, entra no range e faz um breakout pullback em algum ponto, né? Ou ele vai pra baixo, né? Ou ele pega, entra nesse range aqui. É importante falar sobre estrutura de mercado, por isso que eu tô falando isso. Por isso que eu não fui pro setup ainda, tá vendo? Entra aqui, volta, entra no range. Entra no range, entra no range. Explode pro alto, faz o breakout pullback e dá-lhe pra cima. É isso aqui que a gente quer. E o mercado repete isso toda hora. Toda hora, pra tu ver que tu tem que ter paciência pra fazer o negócio. Porque os movimentos acontecem. E isso é estrutura de mercado. Isso é importantíssimo pra gente entender o conceito do cara. Porque o conceito do cara não pode estar solto. Se tu quiser entrar, observar o setup do cara e entrar em qualquer momento, tu vai tomar. Tu vai tomar. Lembra das violinadas. Violinadas são importantes. 25% desse mercado é do market maker. É dele. É do big player. Então a violinada, ela é sempre... Ela é constante, cara. Ela é uma constante. Ela é uma constante. O cara faz um movimento, limpa e segue o movimento. Pode ver que ele faz isso toda hora. Faz um movimento, limpa todo mundo, segue nele. Faz outro movimento, limpa todo mundo, segue nele. É sempre assim. Então tem que estar muito ligado nisso. E aí leia-se FOMO, né? Ele faz um movimento ali, tu entra no negócio ali, apurado, não quero perder, não quero perder. Like, subscribe. Thank you. Eu não vou perder esse momento, e ele vai lá e te limpa. Aí tu vai e acerta o movimento, pega teu dinheiro de volta, e aí de repente ele entra num range, não sai mais dali e te limpa de novo, sacou? Essa é a real. Então tem que estar ligado, tá? Mas vamos lá, vamos voltar pro nosso dia 24 aqui. Tá aqui, ó, dia 24. Então entendemos os conceitos ali de estrutura de mercado básica. E aqui tá o dia. Mercado abre, um gapzinho de baixa, numa região de range, né? Rangezinho, ó. Olha lá, rangezinho. Rangezinho, nós temos suporte abaixo, nós tínhamos uma resistência pesada em cima, muito pesada. Esse dia, cara, eu não acreditei nesse dia. Sério, eu não acreditei nesse dia. Eu botei meu dinheiro no bolso por aqui e não fiz mais nada. Comecei a gravar um vídeo, comecei a editar um shorts nesse período aqui, ó. E quando eu voltei, ele tava aqui. Eu não acreditei nesse dia, mas vamos dar os exemplos aqui que é fundamental aqui pra gente entender que o mercado te dá um sinal, indica o sentido, porque o que a gente busca nesse ponto aqui? O afastamento da média de 21, né? Isso é básico pro primeiro movimento, né? E a estrutura de mercado, porque a gente tem um range, cadê? Estão vendo? Então, a gente tem um range que foi criado, ele anda o pêndulo pra baixo e tenta andar pra cima. Então quando ele abre aqui embaixo dele, beleza? Qual é o nosso conceito aqui dessa história? A gente vai procurar por compra abaixo do range e vai procurar por venda acima do range. Por quê? Porque o range é um magnético. Então, como a gente não sabe para onde ele vai estourar e explodir, a gente tem que entender que o mercado vai ser atraído por esse cara, né? Ele abre num gap de baixo.
E ele começa a fazer o sinal. E aí a gente vai pra parte de que Two Try Failure, cru, ele é o início de um fundo. Ele faz um fundo, ele testa esse fundo, ou retesta esse fundo, e segue o movimento dele. Então, esse movimento é o movimento inicial de uma possível reversão, de um movimento mais direcional, né? Então, esse movimento, se a gente é iniciante e a gente não conhece o setup do cara, a gente precisa esperar passar esse movimento pra gente fazer o próximo movimento, entendeu? Vamos pra técnica do cara. Abrindo um gap de baixa. Qual foi o primeiro passo que a gente entendeu aqui? No dia anterior, ele tentou testes, né? Ele meio que tentou fazer um fundo aqui, perdeu esse fundo, e aqui ele abre um gap de novo pela terceira vez e não consegue perder esse fundo. Através da identificação de ranges e suportes e resistências, que eu uso e já exemplifiquei aqui em outros vídeos, e posso colocar aqui o linkzinho, que é como se tornar um trader, eu identifico ali e exemplifico quando que a gente encontra ranges e suportes e resistências, né? Que são regiões que ele usa. Nesse caso aqui, pode ver, ó, o cara testou no final do dia. E qual é o setup do cara? Ele faz uma tentativa, então aqui nós estamos procurando por quê? Por compra. Então, o mercado, no final do dia, faz esse movimento, olha o candle de baixa, tenta derrubar, outro movimento, tenta derrubar, isso aqui são duas falhas de venda. Final do dia, sem volume financeiro, extremamente arriscado fazer uma operação dessa. O que acontece? Falha. Falha. Porque qual é o intuito disso aqui? Tu vai abrir uma operação aqui, né? E observando estruturas de mercado, o que tu quer nesse movimento? Porque tu não sabe o que aconteceu isso aqui, né? Tu só tá enxergando isso aqui, né? Tu tem um risco e tu tem um provável lucro. Vamos botar aqui, ó, que seria o topo aqui. É muito bom. Isso aqui tá perfeito. Perfeito. Não funciona. Ele falha. E perde esse fundo mais um pouco. Não tem problema. Ele perde. Faz outro setup. Agora é mais alto, ó. Uma tentativa. Duas tentativas. Entrada aqui de novo. Notem que agora o teu risco tá maior, né? Teu risco tá aqui. E o teu provável lucro tá aqui. Isso aqui é um topo. Vocês não estão vendo, mas tem um topo ali maior que o outro ali, que é o anterior. Ó. Não vale a pena. Isso aqui inviabiliza o setup. Final do dia, não tem volume financeiro. Mas só pra exemplificar que esse setup também falha. Também falha. E nesse caso aqui não falhou, mas não andou a volatilidade. Então não me adianta. Esse cara aqui não me adianta de maneira alguma. No dia 24, ele abre num gap, retesta o fundo, retesta a região de fundo. Tá vendo? Ele retesta ela. Vou fazer bem direitinho. Ele retesta ela. Porra, difícil. Tá, fazer bem direitinho. Ó, retesta ela. E aí a gente tem região aqui de suporte, que eu já tinha marcado. Suporte forte, né? Ele bate nesse negócio, abre num gap de baixa e faz as tentativas dele. Notem, notem. Uma, abre aqui, já sentiu, tem uma, duas. Tá aqui a entrada. Vamos observar a volatilidade desse cara? Lá no dia 24 de abril, naquele momento, nós tínhamos... 24 de abril, que horas são? Bem na abertura, né? 9. Nós tínhamos uma volatilidade máxima de 255 pontos e a mínima de 230. Então, o que a gente teria que fazer aqui? Qual seria o objetivo? Aqui muda a estratégia. Estamos entrando no meio de um range. O ideal seria entrar abaixo do range. Mas como ele fez um movimento muito forte, a gente pode apostar nessa entrada. Porque vendedores não conseguiram manter o preço. E o preço voltou para dentro do range. Como ele andou o pêndulo, a gente tem a ideia... Como esse pêndulo aumentou, a gente tem a ideia que seria o cruzamento dele, o objetivo. Perfeito? E aí a gente entra nessa tentativa aqui, ó. Esse aqui seria o nosso risco. E esse aqui seria o nosso lucro. Tá bom? Tá bom. E o mercado acelera. Totalmente. E observando pelo conceito, esse aqui seria o quê? O duas falhas de venda. Two try failure, que ele fala. Tá? Observando pelo movimento do dia anterior, que foi um rompimento de topo aqui, ó. Ele rompeu esse topo aqui, ó. Isso aqui também é o quê? Um crown reversal. Por que um crown reversal? Porque é uma coroa, né? É um movimento que eu falo pra vocês, ó. Deixa eu... Cadê? Aqui. Vamos mostrar esse movimento. Ele faz a alta, vai lá embaixo e sobe. E aí o que acontece? Isso aqui é as duas falhas de venda. Então a nossa entrada fica aqui da compra. E isso aqui passando por um prior, que quase perde a média de 21. Então a média vem por aqui e aí ele faz assim, ó. Sacou? Isso aqui é um prior. Aí ele te dá uma entrada aqui mais alta e uma entrada mais baixa. E aí a tua entrada vai ser num candle... Deixa eu fazer essa média melhorzinha aqui. Tipo, ela vem por aqui, ela passa e ela faz assim, ó. Sacou? E tu vai pegar e vai fazer a tua entrada num candle parrudo de alta, que vai fechar acima da média de 21. Que testou esse prior, mas não perdeu. Entendeu? Um exemplo claro aqui, ó. Então esse é o crown reversal. Ó.
topo. Aí olha só esse movimento aqui, ó. Aqui tem um tilt failure bem definido, ó. Uma, duas. Isso aqui é de livro. Tentativas de venda, duas, acima da média de 21. Isso aqui é de livro. De livro. Ó. Uma, duas. Né? Tua entrada fica aqui. E aí no final do dia não acontece. Ele falha, fica de lado ali, faz o ajuste dele e fica ali. Mas aqui tem o tilt failure. Quando ele abre num crown reversal. Enxergam? Quase perde a média de 21. Quase perde a média de 21. Entendeu? Só que ele não deu sinal. Qual sinal seria aqui? Um candle grandão, de alta. Tipo esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Que fechasse acima da média de 21. Mas não tem. Mas o que ele faz ao invés disso? Ele faz duas falhas de venda de novo. Só que aí, com um crown reversal dentro dele. Ó. Tá aqui. Tilt failure. Tá? Ele vai no alto. Ele volta. Olha lá. Olha aqui. E ele acelera. Por que eu sei que isso aqui é um crown reversal? Porque isso aqui são duas falhas de venda com uma trap junto. E a trap não volta nada. Não volta nada. Ela é uma explosão de alegria. Ela afasta da média de 21 e toca reto. Sacou? O teu risco fica muito... o teu risco ele é mínimo. Porque o negócio vem que nem um furacão. E aí tu sai do teu risco muito rápido. E aqui é o volume financeiro entrando em ação. Como é que a gente sabe disso? Começam a fechar esses candles muito rápido. Candles de 5 mil trades. Começa a fechar em segundos. Um segundo e meio, dois, ele começa a fechar esses candles aqui, ó. E a gente sabe que a gente pegou um movimento muito bom. E o afastamento da média disso tudo, né? Entendeu? Então aqui nós temos um exemplo de duas falhas de venda dentro de uma trap, dentro de um crown reversal. Por que crown reversal? Porque é como se fosse uma coroa. Entendeu? Uma coroazinha, ó. Vai embaixo e... Tá? Exemplo claro. E aí tu entra aqui, duas falhas de venda. Temos uma, temos duas. Entramos aqui. Entramos aqui. Tentar fazer certinho. Nosso risco tá aqui. Provável lucro tá aqui, ó. Olha lá. No cruzamento do range. E aí? A gente já sabe que esse cara tem que andar 250 pontos pra gente se dar bem. A gente entra aqui. E aqui, ó. Ele andou os 250 pontos. Ó. Aqui a gente tá fora do risco, né? Notem que não durou nem... Cara, não durou nem 2 minutos. A gente tá fora do risco. Cruzou o range. A gente vai seguir na operação. E vai deixar esse mercado andar. E qual é a técnica? A técnica, se tu quiser, tu pode fechar na volatilidade. Joseph James sempre fala isso. No início do teu setup, quando tu tá aprendendo, tu sai na volatilidade. Eu nunca fiz isso. Sai na volatilidade e deixa um runner. Eu saio com 50% dos meus contratos na volatilidade e deixo um runner. Porque ele pode seguir. Mas o certo mesmo é sair na volatilidade. Fecha tudo na volatilidade ou fecha 90% dos teus contratos. Entendeu? Mas primeiro, de início, fecha tudo. Fecha tudo. Deixa o mercado fazer o movimento dele, fecha tudo. Não arrisca. Bota no bolso e espera outro dia. Tá? Esse é um exemplo. Vamos procurar outro exemplo da venda. Uma venda... Até aqui tem. Esse aqui já tem. Aumenta o pêndulo, né? Estruturas de mercado, cruzando o range, né? A ideia é tentar o cruzamento desse range, né? E aqui de novo. Aqui nós temos um tilt failure para a venda. Uma tentativa, duas tentativas bem definidas. Tu vai colocar a tua ordem aqui. E o mercado se enrola na história e o que ele faz? Ele perde. Ele perde. E aí, estruturas de mercado. A gente sabe que ele aumentou o pêndulo. E qual seria o próximo movimento? Replicar esse pêndulo para baixo. E aí o nosso lucro é absurdo, né? A gente tá arriscando pouco para pegar um movimento grande. É Decimated tinha volatilidade 305 pontos. Faz o movimento. Ó, 305, ó. Deu certo. E aí tu sai na volatilidade, ou com todos os teus contratos, né? Até porque isso aqui seria uma região de provável breakout pullback, né? Então aqui tu iria fazer a tua saída de acordo com a estrutura de mercado, né? Tu vai fazer a tua saída e poderia sair com todos os contratos, né? Vindo contra o sentido de mercado, contra o sentido de 60 minutos e contra o sentido do intraday. Porque o que conta é o afastamento da média. O afastamento da média conta uma história muito boa. Tá bom? E aí, estrutura de mercado junto com o setup do cara, né? Qual é o setup do cara aqui nesse caso? Deixa eu deletar aqui, pra gente dar uma afastadinha. Que eu quero mostrar o lance do breakout leg, né? Measured move, né? Tu vai pegar a perna dele até o pullback, ó. Ele fez o pullback aqui, né? Tu vai replicar essa perna depois pra cá. Isso aqui é os passarinhos de verdade, viu? Não é fundo não, de passarinho cantando. Aqui, ó. E aí ele tenta ir lá, e beleza. Ele completou, aumentou o pêndulo e a gente pode vir na venda. Por quê? Porque o mercado vai ser atraído pro range, sempre. Esse cara aqui é o magnético. Ele vai ser atraído. Entendeu? E aí tu pode vir na venda. Afastou a média, ele vem, para de fazer para de romper topo e começa a fazer um movimento muito forte de venda. Passa pra baixo da média. E a gente vem com ele também, ó. Uma tentativa. Duas tentativas bem definidas. E tem que ter o ataque, entendeu, pessoal? A gente tem que enxergar o ataque vendedor e não conseguir manter. Aqui é a mesma coisa, ó. Observem. Não consegue manter, ó. Aqui, ó. Não consegue manter, ó. Vendedores tentam derrubar o negócio, né? E olha o spinning top ali, ó. Tentam derrubar de novo
E aí já fecha acima da média de 21. Isso aqui é uma variação, né? E a variação funciona demais no mini índice. Demais. Por que a variação? Porque a técnica do cara é que esse candle aqui, esses candles fechem acima da média de 21. Mas nesse caso, observando estruturas de mercado com range acima, a gente não precisa esperar por isso. Tem uma entrada antecipada, que nos deixa livre do risco. Senão seria aqui, ó. Ops. Aqui seria a primeira tentativa, que seria a segunda tentativa. Mas aqui a gente já pode adiantar. Porque foi uma tentativa forte. Essa não. Essa aqui não. E continua perdendo fundo. Ele tem que começar a fazer higher highs, topos e fundos ascendentes, né? Que não foi o caso aqui embaixo, mas aqui sim. Sacou? E é isso. Basicamente é isso. Esse é o setup do Tilt Try Failure, né? E agora, como prometido, vamos para sexta-feira. Vamos lá, vamos para um dia torto então, que foi sexta-feira. Foi mais uma sexta-feira que não correu, que não fez um movimento direcional, que geralmente faz um price action cycle completo para algum lado, lindo. Não fez, seguiu num range, seguiu numa congestão pelo 5º dia seguido, né? Batendo recordes. E vamos dar uma olhada nele. Vamos tentar procurar pelas duas falhas de venda, por um crown reversal. O mercado abriu. Temos um range, né? Vamos afastar só para mostrar aqui o contexto da estrutura de mercado, né? Então, olha lá. Movimento de alta forte. Entrou num range, tá num range há dias. E ele tá tentando rotacionar esse range, né? Tô pra cima. Não fez o movimento pra baixo. Eu até deletei. E quando ele não faz e volta pro range, eu já deleto. Não deixo ele aqui. Aí ele diminui o range, diminui o pêndulo. Tenta fazer pro alto. Consegue. Não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Eu deletei também. Então esse pêndulo aqui ele não consegue ir lá pro alto. E diminui. Então esse é o conceito. Ele tá rotacionando dentro do range. Abre o mercado. Tem o payroll. Tá ali marcadinho o payroll. Ele abre num gap de alta. Né, acima do range. A gente não tem porquê. Aí aqui é estrutura de mercado. Não tem porquê. Não tem. Isso é uma idiotice. Tentar fazer uma compra aqui em cima, né? Até porque esse cara tá fazendo higher lows, né? Higher lows. Higher lows. Afastou a média. Começou a afastar. Mas aqui é uma região que a gente deve evitar, né? Aqui é venda. E ele faz a venda. E aqui tem duas falhas de venda. Afasta a média de 21. Temos um ataque. Comprador abaixo da média de 21. 2 ataques compradores. E a gente pode apostar numa entrada aqui, na entrada do range. Por quê? Porque a ideia é cruzar o range. O range é um magnético. Ele anda esse pêndulo e a gente replica esse pêndulo pra cá. Pra tentar cruzar. E sempre tem um problema. E o problema era o payroll, 9h30 da manhã. Mas tá aqui. Duas falhas de venda. E ele anda volatilidade. 290 pontos. Volatilidade por aqui. Sua entrada tá aqui. Tá aqui, ó. Sua entrada tá aqui. 290 pontos aqui, ó. Exatamente. Aqui tu sai com todos os teus contratos. 9h30 da manhã, saindo do payroll. Perigosíssimo, né? Mas o movimento foi executado. Ele segue. Dentro do range. Esse aqui seria o pêndulo. Tudo que ele não fez, né? Diminuiu esse pêndulo. Tentou rotacionar. Voltou para baixo do range. Conseguiu fazer. E aí, aqui teria uma entrada excelente. Perfeita. Cruzando o range. Uma tentativa. Duas tentativas. Aqui ela falha. Aqui o setup falha. E aí o setup falha, tendo a paciência para o quê? Para o crown reversal. Então, duas falhas de venda. Tilt Try Failure. Não funciona aqui nessa região. Mas aqui a gente tem o crown reversal. Lembram do movimentinho? Lembram da perda? Ó, aqui tem quase uma perda num prior swing. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Ele vem pra cima, faz um movimento aqui, e aqui a gente tem, ó, um fundo com uma tentativa bem definida, duas tentativas bem definidas, e a tua entrada fica aqui. E o que ele faz? Crown reversal, trap. Duas falhas de venda dentro de uma trap. Acelera. Pega a volatilidade, volta no teu ponto de entrada e te tira da operação. E tá tudo bem. E o que ele faz agora? A sequência da trap, que é um papo Photoshop. E segue, mas não é o nosso objetivo aqui. Vamos seguindo. Cruza o range. Faz duas falhas de venda de novo. Enxergam? Duas falhas bem definidas. E aí agora o range diminui. O pêndulo diminui, né? Aqui. E a gente vai replicar esse cara pra cá. Aqui assim. E ele falha de novo. Mas a entrada funciona. Aqui, bem mais perigosa. Aqui seria uma entrada que a gente não deveria, pela regra, não deveria fazer. E eu fiz. Sabe por quê? Porque eu notei que ele tava andando só a volatilidade dessa porra. Ele andava a volatilidade e voltava no ponto de entrada. Quando ele andou a volatilidade aqui na minha compra, eu vendi. Pra fazer ele andar a volatilidade contra a minha persona. Então eu peguei aqui e peguei aqui. Eu fui ousado. Mas não é o certo. Por quê? Porque a tua entrada estaria aqui, no meio do range. No meio do range a gente não opera. A gente opera na entrada dele na venda. Acima. Sempre. Ou na entrada, no máximo. Aqui não teve um sinal claro de duas falhas. Só uma, né? Aqui foi uma falha. Mas uma falha não nos serve. É muito arriscado. Eu fiz por causa da volatilidade. Quando ele fechou a volatilidade e voltou na minha cara, eu abri a operação aqui, ó. Entrada do range. Aí lá embaixo, peguei e fui embora. E não voltei mais pro mercado. Não quis mais fazer a operação. Botei meu dinheiro no bolso e não quis mais saber. Tá? Mas isso aqui é um dia torto. E a gente tá observando o dia torto e vendo como falha, né? Então, ele falha aqui. Ele falha aqui. Que dá certo.
falha aqui. Aqui dá certo. Aqui dá certo. Falha na venda. Aqui dá certo. E ele segue, fazendo o balaio de gato dele. Aqui ele faz de novo, faz, dá errado. Aqui dá errado, não dá volatilidade. Aqui dá certo. Aqui dá errado. E aí aqui, ó, dentro do range, querendo vender. Perigosíssimo. Aqui era uma região boa, mas não funcionou. O mercado não estava querendo fazer o movimento. Aqui é uma região boa para venda? Claro que não, tá abaixo do range. Aqui é uma região boa para compra? Excelente. Excelente. E funciona demais, ó. Faz um fundo. Temos, pode ser aqui, um movimento bem definido de venda, 2 movimentos, a gente vai fazer a entrada aqui, ó. Ele faz um ótimo movimento. Tenta cruzar o range e volta para ele. Dia torto, muito torto. Faz a venda aqui, vai fazer a venda aqui? Aqui tu não tá observando as regras do cara. Nada. Aqui tu não tá. Aqui tu tá, mas falha. Então tem dias e dias, vai funcionar. Quando funcionar, tu fica livre do risco. E é isso, e tem dias que não funcionam. E essa é a aulinha do Tilt Tray Failure. Falhou, falhou. E a região era boa, né? A venda aqui, falhou. E vai falhar, tá muito baixo. A compra aqui, excelente, mas não funcionou. Isso aqui já são 3 da tarde, sexta-feira. Mercado não querendo andar. Aí lá pelas 13 e pouco ele funciona. Esse aqui funcionou. E vamos dar ok nele. Só vi isso hoje. Eu fechei minhas operações, eu fechei a tela, já nem não fiz mais nada. Eu fiz o que eu podia, botei meu dinheiro no bolso, fiz mais operações do que eu podia, 5 operações ao invés de 4. E meu dinheiro no bolso, fui embora. Fiquei feliz com o meu resultado. Mas aqui funciona. Uma falha, 2 falhas. Tilt Tray Failure, tá vendo? Vai lá em cima, junto com o Crown Reversal. Praio. Aqui bem exemplificado o Crown Reversal. Aqui ele confirma de vez. Ele confirma de vez que o mercado vai fazer o movimento. E olha como ele afasta da média e não volta nunca mais na tua cara. Olha lá. Só que isso aí são 4 da tarde. Tu vai fazer uma operação assim, 4 da tarde de sexta-feira, depois dele fazer tudo aquilo ali que ele fez, todo aquele balaio de gato, todas aquelas falhas, porque se tu abrir as operações ali, tu tá devendo calção. Tu vai apostar 4 horas da tarde, aí o gerenciamento de risco tá na tua mão. Like, subscribe. Thank you. Tá bom? Esse foi o papo de domingo, pessoal. Espero que ajude. Esse setup é um setup que funciona demais e tem que ter muita atenção porque ele é o começo de uma possível reversão, de um provável fundo, de um provável topo. Para iniciantes, é melhor esperar passar, ou pelo menos sempre entrar num Crown Reversal, sempre entrar em 2 falhas de venda com uma trap junto. Aí tu tá mais do que seguro. Se não funcionar, é porque realmente tu viu tudo errado, tu não observou a estrutura de mercado e tu caiu provavelmente numa trap. Porque quando ele faz esse movimento contrário, é uma trap contrária. Tu entrou e tu caiu que nem um pato. Sobre o segundo setup do Joseph James, que é trap. Bear and Bull Trap. E aí eu também vou falar sobre o Crown Reversal de novo. Eu falei no primeiro sobre o Crown Reversal, porque as 2 falhas, né, as 2 tentativas falhadas, tanto de compra como de venda, elas vêm de uma melhor forma quando vem um Crown Reversal. E o que é o Crown Reversal? É uma trap. É uma trap dentro de 2 tentativas falhadas. Por isso que eu vou falar também junto da trap. E aqui tem um ponto muito importante, pessoal. Esse setup, para quem está começando a estudar Joseph James, esse é o setup para virar assim, ó, expert. Por quê? Porque as traps, elas vêm muito rápidas, elas te tiram do risco muito fácil. O Tilt Tray Failure, ou as 2 tentativas falhadas, requer uma experiência, e no mini índice, pela minha experiência desses anos operando isso aí, falha bastante. Então, o que a gente busca quando vai fazer uma operação do Joseph James, né? Lembra do afastamento da média de 21, né? Então a média de 21 é a nossa balizadora. Quando o mercado se afasta dela, a gente vai chamar, observar e vai ver se esse afastamento tá legal ou não. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo muito legal. Nós temos um exemplo, isso aqui, dia 23, eu vou mostrar aqui. Então, primeiro, a gente tem que observar as estruturas de mercado, né? Então vamos lá para os 12 minutos e ver o dia 23, o dia 22, né? A gente não tá vendo o dia 23. A gente tá vendo aqui dia 22, tentando entender o que esse cara fez, né? É isso aqui. O cara entrou num range, nós temos um range, a rotação desse pêndulo. E no dia 22, nesse momento aqui, ele começa a tentar fazer um breakout pullback. Então, vou aproximar aqui mais para ficar mais claro. Vamos lá. Dia 22, aqui. Aqui ele fechou. Dia 22, o que esse cara faz? Estamos num range. Vocês estão vendo tudo? Então posso fazer daqui. Ó, rangezinho. Esse é o magnético. Esse aqui é um bull range, né? Por que ele é um bull range? Ó, ele veio de uma alta. Foi criado numa alta, tá? Então vamos lá. Ele começa fazendo de livro, né? O que a gente precisa. Ele primeiro vai para baixo para criar um parâmetro, para depois tentar replicar esse movimento para cima. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender estruturas de mercado para poder apostar num movimento. Perfeito? Não rotacionou, veio mais para baixo. A gente vai observar de novo a diminuição desse pêndulo e uma possível trend aqui, ó, segurando esse movimento. Feito. Tudo que a gente precisa. Faz a rotação. E aí aqui é a pegada, né? Faz a rotação, sobe mais um pouco e começa a fazer um pullback. O que a gente busca aqui? Um breakout pullback. Então, estruturas de mercado. Ok? Estruturas de mercado. Isso aqui foi o que aconteceu dia 22. E a gente vai observar por talvez um breakout pullback ou uma rotação desse pêndulo de novo. Agora com esse pêndulo aumentando, né? A nossa
análise aqui pode ser também, se esse cara voltar pro range, ele vai andar pra cá. E a gente vai observar o quê? Essa regiãozinha aqui. Essa trend. Você vai segurar ou não vai segurar, tá? Só que seria a análise do dia 22. Vamos lá. Então, entendemos o conceito do dia 22. Dia 23 ele abre num gap de alta, grande, e fecha o Measured Move. Então, ele completa um movimento medido de outro dia. E o que Joseph James ensina nesse ponto? Quando ele completa um movimento, então ele veio, entrou num range, fez alguma coisa, foi para baixo, fechou o Measured Move. O próximo passo é ele gerar liquidez para fazer algum movimento. É exatamente o que ele faz aqui. Então, o que a gente faz nesse ponto? A gente senta nas mãos. Primeiro ponto importante disso aqui. Um gap que afasta a média gigante, que ele segue fazendo e completa o Measured Move. Perfeito. Ele completou o Measured Move aqui. Excelente. É tudo que a gente quer. Tem algum setup aqui? Tem, mas não tem um setup em que ele teste a média de 21, a não ser aqui. Aqui fica difícil apostar em duas tentativas falhadas. Fecha o Measured Move e começa a gerar liquidez. E o que a gente espera desse movimento? Duas pernas de baixo. Então aqui tem uma perna de baixo, a gente replica essa perna proporcional e ele vai ali, ó. E a gente espera até que um movimento comece a se desenhar. Aqui ele se desenha, né? Então, aquele momento ali não deu certo, não era o que a gente esperava. Falhou, essa região falhou, né? Vamos de novo. Ele faz a primeira tentativa, tenta manter o preço, sobe mais um pouco, faz a segunda tentativa. Esse aqui é duas tentativas falhadas de vendedores derrubarem o mercado. Qual é a sequência disso? Aí tu entra aqui. Qual é a sequência disso? Limpeza de liquidez. Ele vem buscar quem entrou aqui. Ele vem tentar buscar quem entrou aqui. Não afastou a média de uma maneira legal. O próximo passo é uma tentativa compradora de novo, né? O que ele faz aqui? Tenta segurar o preço. A gente não pode considerar isso aqui uma entrada, tem que ser mais acima. Essa aqui é legal. Então o que a gente precisa? Like, subscribe. Thank you. Topos e fundos ascendentes, temos o início de um movimento. Só que aqui a gente tem que começar daqui. Esse aqui a gente não pode contar. Então ele vem daqui, testa, vendedores tentam derrubar e há uma rejeição. Testa de novo, outra rejeição. Duas falhas de venda. Aí tu abre a tua operação aqui, mercado, busca liquidez, o big player quer limpar. Entrou aqui e talvez quem entrou aqui. A gente espera, a gente senta nas mãos e observa um sinal claro. Nós temos um sinal claro. Aqui está o sinal claro dessa trap. Enxergam? Enxergam a limpeza de liquidez? Enxergam um ponto onde tem um prior em que ele quase entra no pullback, mas não entra? Quase entra no pullback, mas não entra? Quer uma garantia? Esse aqui é o candle da garantia. Quer uma maior? Esse aqui. Mas aqui já é um indício de que esse mercado está perdendo a venda. E aí a gente pode entrar. E a gente entra, pode ser ou aqui, bem agressivo, ou pode ser aqui. E a gente tem naquele momento ali, deixa eu ver, que horas são? 10 e... Vamos botar aqui, 10 e 17, 10 e 18. Temos uma volatilidade de 335 pontos. Vamos ver se esse cara andou aqui. A partir daqui, ó, uma mais... Com certeza ele andou. Tá vendo o movimento? Olha que movimento lindo. Olha que movimento lindo. Tua entrada agressiva aqui e uma entrada mais tranquila aqui, ó. Olha até onde foi. Entregou 500 pontos, cara. E 530 numa entrada mais agressiva. Isso aqui é o Crown Reversal nu e cru. Olha que interessante isso aqui. Que é fantástico. A gente tem que aprender e enxergar muito bem isso aqui. Afastou a média, fez as duas falhas. O que o mercado faz na sequência? Busca liquidez. Buscar o stop de quem entrou aqui. Entrou aqui. E o que a gente vai fazer? Sentar nas mãos, não vai fazer nada. Vai procurar por priors, onde ele quase perdeu a média de 21. E vai esperar o mercado chegar ali e ver qual vai ser o ataque dele quando ele testar ali. Na média de 21. Aqui tá o ataque que ele entrega o jogo. E é um movimento muito rápido, muito explosivo. A gente vai coletar o movimento. Vai fechar nos 335 pontos. Aqui, ó. Tá aqui. Ó. Vai fechar nos 335 pontos 75% dos nossos contratos. Ou, quiçá, todos eles. Se a gente tá começando nisso. E vai colocar a nossa entrada um tique para cima. Aqui, ó. 5 pontos. Ó. E olha onde ele vai. Ele faz um big de um pullback para tentar nos atacar de novo. E agora tem um momento muito melhor para a entrada de uma trap. Esse cara aqui foi o Crown Reversal. Esse aqui é o início de tudo. Foco nesse movimento. Aqui ele começa a história. E a gente comemora, mas a gente mantém a postura para seguir o movimento. Qual é o próximo movimento? O que faz? O que Joseph James ensina? Ou é um pullback, ou é uma trap. E agora ele comprova o afastamento dessa média. Ele confirmou efetivamente que o mercado é comprador. Olha o que afastou essa média. Tu estando nessa operação aqui colocando um tick, tu tá com um runner bom. Tu tem contrato correndo na história. E o que tu vai fazer a partir de agora? Procurar por priors. Pelo menos 2, 3. E esperar o mercado testar. Deixa ele testar. Deixa ele fazer o movimento dele. E deixa ele comprovar com um candle bonito de alta. E o que ele faz na sequência? Um candle bonito de alta. Isso aqui é a trap. Aqui é ela. Região da trap. Onde? Naquele prior. Tinha prior aqui. Tinha prior aqui. Tinha prior aqui. Aqui tá a entrada.
Esse é o candle que a gente quer. Esse é o candle perfeito. É o candle parrudo. Vendedores tentaram derrubar o preço e não conseguiram. Eles perderam. Eles perderam essa batalha de derrubar preço. Perderam, totalmente. Aqui já foi um indício, ó. Aqui já foi um indício de que ele perdeu. Tentou segurar, fez o pullback, perdeu de novo. E aí quem tá mandando nessa história? Onde é que tá a entrada da trap aqui? Aqui, ó. Nesse horário, vamos ver, 10h37. 10h37. Volatilidade de 388 pontos. Ele vai até esse topo aqui, vamos ver quanto que tem daqui até lá. Só pra gente ter uma ideia. Entrada. Olha lá, 547. Entrada vencedora de novo. Então vocês entendem que o setup de trap, ele é fundamental e a gente tem que ser expert nisso. E pode se operar só isso aqui, pessoal. Só isso aqui. E o que que ele manda? Observando aí as regras do Joseph James, como é que é o price action cycle da história? É isso aqui, ó. O cara inicia. Difícil. O cara inicia por 2 falhas de venda. Aí tem um prior. O mercado vem aqui. Ele faz um crown reversal. Então ele começa por um crown reversal. Né? Ou 2 falhas. 2 tentativas de falha de venda. Qual é o próximo passo? Ele pode armar. Ele faz um afastamento da média para dizer que sim, tu entrou numa operação excelente. Ele pode armar um mero pullback. Ou não, que é o que o índice faz muito. Ele gera uma trap. Um prior. Por aqui. E daqui, ele vem forte nessa trap. Pra romper o topo anterior, e ele vem com muita força. Então aqui acontece a trap. Então aqui pode ser um pullback ou trap. Nesse caso aqui, uma bear trap, né? Uma armadilha de ursos. E ele segue o movimento dele. Qual é o movimento do price action em seguida? Ele vai fazer pullback, vai continuar subindo, vai fazer um movimento de força. Depois ele vai voltar, vai fazer uma nova trap e vai encerrar o movimento dele. Isso aqui é o price action completo. E é isso que a gente busca. Então notem que a trap, ela sempre vem muito forte. Ela é muito impactante, ela vem com vontade mesmo, tá? Esse aqui foi um exemplo de um dia que abre num gap, exatamente o que aconteceu esses dias aí, que ele abriu aquele gap de 1000 pontos e continuou subindo ensandecido. Isso aqui é um bom ponto. Nesse caso aqui tinha um médio do move no meio do caminho, então a gente tem que sentar nas mãos e esperar esse mercado assentar para fazer um movimento. Dá para fazer ali, dá. Vai tomar stop? Vai. Não tem problema. Quando tu fizer a entrada certa aqui mais para frente, ele vai funcionar e vai te entregar. Só não pode ter medo de perder dinheiro. Só isso. Vamos procurar agora uma venda. Eu vi uma venda, onde é que eu vi uma venda? Foi um dia torto para mim também, depois que eu entendi. Dia 5, vamos pro dia 5. Vamos lá. Vamos para o dia 5 de maio. 5 de maio is on Tuesday. I hope we see you, each other again. Vocês já ouviram essa música? Vocês são surfistas. Essa session do Bruce Irons. Muito boa. Magna Plasma. Cara, vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui os 12 minutos. Perfeito. Isso aqui é um exemplo perfeito. 5 de maio. Segunda-feira. Sexta-feira não fez nada. Ficou andando dentro desse range. Esse range é um bear range. Teoricamente ele explode para baixo. E ele faz isso mesmo, né? Mas ó, digamos que a gente esteja olhando aqui a sexta-feira, e a gente enxerga aqui que é um rangezinho, que é um bear range, e aí aqui ele nos quebra as pernas, porque primeiro ele vai para baixo, o ideal seria primeiro ele ir para cima para depois ir para baixo, para ter uma medição, mas tudo bem, ele entra de lado, começa a fazer a rotação de pêndulos, a gente arremessa esse pêndulo para cima, ele tenta buscar, e é assim que fecha a sexta-feira, nada demais, limpando todo mundo, várias sombras superiores e inferiores, faz nada, começa a andar mesmo 3 horas da tarde, normal do índice. Ele abre, e agora vamos para os ticks, ele abre, tentando chegar naquele pêndulo. E aqui, se fosse um bull range, seria uma região excelente para o quê? O que a gente conhece dessa regiãozinha aqui? Breakout pullback, né? Breakout pullback. Essa é a regiãozinha de breakout pullback. Né? Ele simula, e o que o Joseph James ensina também? A maioria dos breakout pullback falham. Mas tudo bem, ele fez exatamente o que a gente queria, mas não num range agradável para nós. Isso aqui é um bear range, isso aqui é um range dos ursos. A tendência é ir para baixo e não para cima. Mas tudo bem, a gente vai contar aqui com um teste certo, aqui, né? E é o que ele faz? Ele vai mais baixo. É a bola curva, né? Clássica do índice. E tudo bem. Observamos aqui as entradas. O que nós temos aqui? Nós temos um higher highs in price. 2 falhas, né? Entrada aqui. Afastou a média? Não afastou. A gente não tem o porquê de arriscar aqui. Não tem nada para arriscar aqui. Faz de novo? Faz. 1 tentativa. 2 tentativas. Entrada aqui. Afastou a média? Não afastou. A média tá de lado. A gente não pode fazer nada. E aí ele entrega um movimento. Quem testa aqui e tenta fazer uma entrada dessas, vai funcionar? Cara, vai funcionar. Mas eu acredito que a volatilidade ela não é atingida. Deixa eu ver. Vamos ver o ponto aqui, ó. Entrou aqui, ó. 9h15 da manhã, tu abriu uma operação. E ele busca a tua liquidez. Mas aqui não, tu vai abrir ela aqui, né? Então vamos colocar aqui a ordem aqui. E vamos dizer que ele abre essa ordem às 9h34. 9h34 a volatilidade era de 216 pontos. Quase andou, mas não andou, né? Então, viu como se tu não respeitar as regras,
Não vai adiantar e não vai funcionar e a história não vai andar. Interessante, né? Aqui ele afasta a média. Vamos lá. Aqui ele afasta a média. Preciso ver se vocês estão vendo tudo. Não. Aqui ele afasta a média. Lindo, né? Afastou a média, fez um movimento, beleza. Duas falhas. E aí aqui, o contexto de estruturas de mercado. Nós estamos entrando comprados acima de um range de ursos num possível breakout. Notem a complexidade e a fatalidade, porque isso aqui, cara, tá fadado Primeiro que o range, ele é o magnético da história, né? Tu tá entrando num breakout pullback em cima de um bear range e tá esperando que tu vai ter sucesso disso? Não, né? E ele faz aqui, ó. Duas tentativas. Entrada aqui, lindo, né? Mas ele não anda. No mesmo momento ele volta. Aí tu vai procurar por traps, beleza? Temos a trap. E aí é a estrutura de mercado. Esse cara aqui é o magnético. Esse cara aqui tá atraindo o mercado pra ali. Atraindo. Tem um sinal? Não tem. Aí é que tá. Não tem. A gente acha que tem uma trap aqui, né? Fica claro aqui, ó. Teste dela aqui, ó. Teste aqui, ó. Só que ele perde esse fundo. Ele desconsidera o Crown Reversal. O Crown Reversal não deve vir assim. Porque o conceito do Crown Reversal é um pullback raso. Isso aqui não é um pullback raso. Ele perdeu o fundo da história. Totalmente. Totalmente. Tá certo? E aí qual vai ser o próximo passo? A gente tem que observar o outro lado e o afastamento da média do outro lado. Como ele tá em cima de um range, a gente quer entrar vendido nessa história. E aí ele vem aqui e faz o teste, ó. Um teste, dois testes, duas falhas aqui, ó, da compra. A gente vai entrar? Não, a gente não vai entrar. A gente vai priorizar o Crown Reversal. A gente vai priorizar uma Bull Trap. Tem o afastamento da média? Tá perfeito esse afastamento da média. Perfeito. Mas a gente não pode entrar aqui. Aqui a gente tá fadado ainda à derrota. Porque ele fez um movimento de alta. Ele aumentou o pêndulo. O ponto não é o ideal. A gente precisa de um Crown Reversal. E onde é que tá o Crown Reversal? Aqui tem prior. Aqui tem prior. Aqui tem prior. E o que a gente quer? Um pullback raso, né? Ele faz o movimento e volta nos priors. E aqui o que a gente tem? Crown Reversal. O que a gente tem também? O teste do canal. O canal tá aqui. A gente vai lá naquele topo, estica ele ali. E o que a gente tem aqui? Que combina muito? First test, best test. Perfeito, né? A nossa entrada tá aqui. Essa aqui é a entrada de sinal. Duas entradas de sinal. Nosso stop pode estar aqui. O nosso stop, ele vai ser curto, cara. 115 pontos. E ele vai andar 320. E a volatilidade, se eu não me engano, aqui era 290, deixa eu ver. Que horas são? Aqui, 10h15 da manhã. 260 pontos a volatilidade. Ele te entrega 300. E volta na tua cara, bem verdade. E a gente mantém observando esse canal. A gente não foge dele. Tá ali o first test, best test? Tá ali o first test, best test. A gente vai seguir nele. Tá vendo? Ó, tô seguindo a mesma linha dele, tá vendo? Mesma linha do canal. E agora o que ele faz? Qual é o segundo passo? O mesmo. A mesma coisa. Ele vem aqui, perde duas vezes, mais duas tentativas falhadas de compra de manter o preço acima, e a gente vai procurar por priors. Tem priors aqui onde a gente entrou. Tem priors aqui. E cadê o sinal? Tá lá o sinal, ó. Mesmo sinal, mais alto ainda. Testando a média de 21. Olha essa rejeição. Olha a rejeição desde aqui, olha a rejeição daqui. A gente vai abrir uma nova operação aqui. Aqui tá mais pesado? Tá, mas a gente já colocou aqui, ó, um crédito no bolso. Não tem por que não apostar nessa entrada. E aí tu vai entrar. O teu stop fica mais pesadinho, mas ele vai funcionar da mesma maneira. O stop aqui, ó, 180 e 190 pontos, bota. Olha aqui. Cara, ele não volta em ti, ele anda a volatilidade, segue caindo, segue nesse canal. Eu vou colocar até esse canal aqui desenhadinho aqui, ó, bonito pra vocês verem. Quanto que esse cara entrega. Tá vendo? First test, best test, tenta entrar no canal, não dá muito certo. First test, best test de novo. Duas falhas de venda com Crown Reversal. Isso aqui, ó, é Crown Reversal dentro de outro Crown Reversal. Isso aqui é fantástico, pessoal. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é o que a gente busca. Pra quê? Estruturas de mercado. Pra ele ser atraído pro range, cruzar esse range. O que a gente espera? Agora que ele andou esse cara aqui, cadê? Voltou, pá, voltou, ó. Vai pegar esse cara aqui e vai replicar esse cara pra baixo. E vai deixar ele andar. E olha o que ele faz. Olha o que ele entrega. Isso aqui é outro ciclo de price action. Tô mostrando os exemplos claros pra gente ver que a gente precisa seguir nas operações. Entendeu? Tá vendo aqui, ó? Tem priors, né? Aqui é o setup de pullback. Estão vendo? Então, isso aqui é um setup de pullback. Dentro daquele lá. Imagina que tu abriu aquelas duas operações e aqui tu abriu um setup de pullback. Daí o que ele faz na sequência? Outra trap. Olha o prior aqui. Olha a trap aqui, armada. Olha o sinal da trap. Isso aqui é uma trap. E a gente entra nela. Pegou? A gente vai carregando contratos. E vai fazendo trailing stop. Quando chegar no dobro da volatilidade, vai fazendo trailing stop, arrastando todos. Isso aqui é um movimento fantástico, pessoal. E é isso aqui que a gente tem que se especializar. Traps, Crown Reversals e traps. Olha o que ele faz. Ele entrega o movimento. Ele entrega um movimento lindo. Olha aqui. É um dia totalmente direcional. Atraiu compradores. E capotou, cruzou o range. Se for afastar mais, ó. Tem esse aqui, ó. Deixa eu ver se estão vendo, não estão vendo. Aqui, ó. Tem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui era a rotação anterior dele. Ele entrega mais, ó. E vai mais do que isso, ó. Tá vendo? Olha lá.
e tu vem carregando contratos. E no final do dia, tu ganha uma grana. Mas tem que confiar no setup. Tá bom? Espero ter ajudado. Isso aqui também é gerenciamento de risco. Isso aqui também é Like, subscribe. Thank you. verificação de estruturas de mercado, onde é que a gente vai entrar, né? A gente tem que lembrar que esse cara aqui é o magnético. Esse cara aqui atrai o preço. Até que mude para um outro magnético. Mas esse cara aqui atrai o preço. O mercado vai ser atraído por esse cara. Aqui é uma região boa para ser um comprador? Lógico que não. Lógico que não. Num mercado, num range de ursos? Lógico que não. Ele veio caindo. Não, aqui tu tem que ser vendedor. E tu vai esperar por confirmações. Tá bom? Essa foi a aulinha do setup de traps e crown reversals. Pessoal, foquem nisso. Busquem esses momentos. Busquem essas dicas que eu dei da entrada. Tu viu que eu dei a entrada de compra e de venda. Observem bem esse padrão. Esse padrão, que tá no 5.000 ticks, né? Esqueci de falar. Esse padrão é fundamental pra gente se especializar. Tem que ser expert nesse padrão, porque esse padrão nos tira do risco muito rápido. Aí depois a gente vai para aquele passo ali do pullback, do setup de força, que ele foi fazendo durante esse ciclo aí. Mas o mais importante é aprender muito bem a trap. O crown reversal com a trap. A gente tem que se especializar nesses caras aqui. Tá bom? Espero que tenham gostado. Esse papo de domingo aqui é fundamental. Eu vou colocar na minha lista ali de como se tornar um trader. E pra mim é o setup mais legal do Joseph James. Deixa eu voltar aqui. Dois setups, tá? Eu juntei esses dois setups e decidi juntar esses dois setups por quê? Porque esses setups acontecem no meio do pagode. Esses setups, eles acontecem no meio do ciclo do price action. Requer uma experiência, requer tempo de tela. Então, logo, se vocês focarem muito nesses setups, o índice de acerto é baixo por causa da experiência do trader do tempo de tela. Então, quando o mercado define uma direção, esses setups acontecem. Então, a gente tem que estar muito bem, a gente tem que entender muito bem a definição de canal, quando o mercado efetivamente disparou, estruturas de mercado para saber se tu tá entrando num movimento desses, num reteste de topo, por exemplo, vai dar errado, com certeza, é óbvio, né? A gente sabe. Mas quem não sabe sobre estruturas de mercado, vai focar no setup. Na live de ontem, que foi terrível, a internet estava terrível, tudo deu errado. Na live de ontem eu falei sobre isso. Sobre o sol, que é a estrutura de mercado, sobre a lua, que são os sinais, e o setup, que é a terra. Então, tudo tem que estar alinhado e andando um na volta do outro certinho para a história funcionar. Senão não funciona. Vai procurar o setup do cara num reteste de topo? Cara, tu tá querendo comprar num reteste de topo? Vai dar muito errado, né? Acabou de definir um range. E aí tu quer comprar no topo desse range? O mercado tá definindo meio que venda? Tu vai tomar. Então, estruturas de mercado, onde tu vai operar, como que tu vai fazer para fazer essas ações, né? Então, hoje a gente fala sobre pullbacks e a gente fala sobre o setup de força. Isso tudo acontece no meio do pagode. E aí a gente tem que ter experiência para poder identificar, e aí esses são os movimentos que a gente vai ganhar dinheiro de verdade, que a gente vai abrir mais contratos no meio de uma operação vencedora, né? O famoso, inoxidável, famigerado, esqueci o nome do negócio, cara. Preço médio. Preço médio. Só que isso aqui é um preço médio controlado, tu tá abrindo conforme o setup, baseado numa estrutura de mercado, e aí tu tá ali, sei lá, tu saiu na volatilidade com 300 pontos, 280 pontos, né? Colocou no break-even, tu tá com 600 pontos no bolso, com esse contrato aqui, runner, né? E aí tu vai abrir um setup de pullback com mais 2 ou 4 contratos no meio do pagode, entendeu? E aí o teu preço médio vai subir um pouquinho ali, tu vai ficar numa região protegida, caso o negócio volte. E se não voltar, tu bota dinheiro no bolso pesado. Mas para isso tu tem que entender estruturas de mercado para poder fazer uma operação dessa, tá? Escolhi dias aqui, então eu escolhi 2 dias, um dia direcional pro alto, um dia direcional para baixo. E o dia de sexta-feira, que foi meio torto, até uma boa parte ali do dia ali, e se movimentou com sacos de cimento agarrados nele, né? Então vamos lá. Eu sumi, tchau. Vamos tirar isso aqui também? Tchau. Esse dia aqui é o dia 13 de maio. Ele abre, ele fica meio torto aqui nessa abertura, como sempre, né? Ele fica definindo o que ele vai fazer, tem volatilidade, o troço vai se mexendo ali, a minhoquinha vai... E aí ele começa a definir um sentido. E como é que a gente define o sentido? O afastamento da média de 21. Então, aqui começa um sinal de que o negócio está começando a se movimentar, né? Perfeito? Provavelmente nesse horário aqui também começou a andar o reloginho. E aí a gente tem que ficar de olho. E aí, ele começa a fazer o quê? Tops fundos ascendentes. Uma tentativa, 2 tentativas. O início aqui da história, lembra? 2 falhas de venda. E aí, o mercado limpa a liquidez, né? Quase vem no fundo aqui. Dá um sinal torto. Mas segue fazendo o movimento dele. Aí beleza, deu um sinal torto, a gente não aceitou. Ele vai lá e faz de novo. 1 tentativa, 2 tentativas. Perfeito? E aí, dá um sinal. Qual é o sinal? Crown Reversal. Aonde tá esse cara? Para quem tá conhecendo aqui e tá estudando setup, que não tá, já vai descobrir agora. Aqui, Crown Reversal. Podia ser antes? Podia ser até aqui, ó, mais agressivo, ó. Mas aquele ali é o sinal parrudo, bonito.
E aí ele acelera. Anda a volatilidade. Tu coloca no 0 a 0. Tá aqui o teu 0 a 0. Não sei se o mercado volta, quase volta na tua entrada. E aqui, outro ponto. Preciso voltar também aqui de novo. Outro ponto importante, a gente só pode abrir outra operação, mais contratos no meio de uma operação vencedora, quando a gente atinge a volatilidade. Like, subscribe. Thank you. Então, atingiu a volatilidade, a gente vai sair com metade dos nossos contratos, setup do cara, a regra do cara é essa, metade dos contratos, ou 75% dos contratos, no meu caso, que eu gosto de fazer, deixa um runner, deixa deixa 25% dos contratos ali no ponto de entrada, mais 5 pontos só para pagar as taxas, e aí tu tem a permissão para abrir outros contratos no meio dessa operação vencedora. Perfeito? Isso é importante. Tchau. Pois bem, entramos ali, andou a volatilidade, o mercado acelerou. E aí nós temos o setup de pullback. Qual é o conceito do setup de pullback? Aqui tem até uma trap dentro de um setup de pullback, né? Mas qual é o setup de pullback? Geralmente a trap, o preço passa para baixo da média de 21 e perde essa média, né? O preço, ele não solta aqui, ó. Tá vendo? Ele fica preso na média de 21. Então aqui é o setup de pullback. Tipo um engolfo, sabe? Isso aqui é um engolfo. Mas seguindo as regras dele, isso aqui é o setup de pullback. Aqui é um setup de pullback junto de uma trap. Por quê? Porque tem prior aqui, ó. Oh, meu Jesus Cristinho. Tem prior aqui, ó. Tem prior aqui. Tem prior aqui. Sacou? Junto do pullback, olha que interessante. Tem o setup de pullback e tem o setup da trap bem definido. Pra dizer assim, ó, cara, tu entrou num ponto muito bom. Tá? Então isso aqui é o meio do pagode. Isso aqui o jogo tá acontecendo, aquela briga, soco, chute, gritaria, né? E o negócio anda. E aí tu entra, tu vai abrir outra operação, ainda aquela entrada quase te pegou, até profissional, tu abriu outro contrato dentro daquela operação, tá com um runner e tá com esses aqui também. Ele acelera. Dia 13, 10 da manhã. A volatilidade estava em 270 pontos. Então, entramos aqui. 270 pontos. E agora, notem o setup de força junto desse movimento, que eles acontecem juntos. Aqui tem, ó. Claro que aqui ele não andou a volatilidade, mas já é um indício que tu tá numa operação boa. Vamos ver aqui. 270 pontos eu falei, né? Que é 275 pontos. Aqui ele pega a volatilidade. Aqui tem um setup de força junto. De 4 a 6 candles seguidos e vem um candle contrário. Então, a média não afasta. Até esse candle aqui afasta, mas está muito próximo da média 21. A gente não precisa... São variações da história, né? Então, pullback. Basicamente um engolfo. A trap aqui linda, né? E junto dessa trap, esse marobozu lindo aqui, a gente tem um candle, 2, 3, 4 candles seguidos. A regra é de 4 a 6 candles seguidos. Aí vem um candle contrário e ele fecha. A regra é abertura no fechamento desse candle. Tu vai abrir mais contratos aqui. Aqui desconsidera porque vinha o pullback e aí tu abriu aqui, né? Tu abriu aqui a tua operação. Então aqui o setup de força inviabiliza, porque não andou a volatilidade. Mas o setup de força te dá a garantia que esse cara aqui tá no caminho certo. Então, beleza, peguei o setup certo, né? Aqui, vamos ver aqui, quanto que tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui inviabiliza. É de 4 a 6 candles seguidos. Perfeito? Então é basicamente isso. E aí o setup que ele faz, ele acontece no meio do pagode, né? No meio da guerra, né? E aí isso aqui, por isso que eu digo, isso aqui requer tempo de tela para fazer as operações. Isso aqui estamos num dia direcional, num dia que o mercado tá legal. Olha a média de 21 lá embaixo, por baixo dos candles, ó, dizendo assim, ó, cara, viramos mesmo, fizemos um movimento bom. E aqui tem outro, na sequência tem outro. Um setup de força dentro do outro. Olha só que legal. De 4 a 6 candles, lembra? Olha lá. Mais um aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A tua entrada tá no fechamento do candle contrário. Tá vendo? Isso aqui só te dá a confirmação. Ou seja, aqui, ó, nesse pullback. Deixa eu ver. Nesse pullback, tu já conseguiria entrar naquele outro setup lá. Vamos ver. Ah, não dá ainda. Não dá ainda. Mas ele vai te dando garantias, né? Vai vendo a coisa, cara, isso aqui tá funcionando. Isso aqui tá funcionando. Rompeu o stop aqui, tu já sabe. Porra, me dei bem pra caralho. Aí ele vai... Aí tu fala, beleza, fechou. Ou seja, tu pode treinar o teu olhar, o teu tempo de tela, durante uma operação que tu faça lá do Crown Reversal, né? Porque qual é o nosso foco? Eu vou repetir aqui. Vamos voltar pra tela aqui, porque isso aqui é importante. Qual é o nosso foco aqui? Nosso foco sempre vai ser as operações, os setups que têm índice de acerto muito alto. Quais são os setups de índice de acerto muito alto que são garantia de pouca exposição, pouco risco? Crown Reversals e Traps. Eu vou deixar o videozinho no final ali. Esses aí, cara, tu tem que especializar nessa porra, entendeu? Porque tu vai fazer essas operações, tu vai usar esses setups para botar dinheiro no bolso. Que pode ser troco, talvez, o mercado pode voltar a ti. Mas aí tu vai treinar o teu olho para esse tipo de operação. Para tu fazer o ciclo do price action e abrir outros contratos durante as operações vencedoras. E onde tudo começa? 2 falhas de venda ou de compra ou Crown Reversal. É ali que nasce a história. Então tu tem que te especializar em pegar o nascimento dessa história. Assim que o bebê reborn nasceu.
Aí tu vai entrar ali na história, vai colocar, andou a volatilidade, tu vai colocar um tique acima, vai garantir ali os contratos, deixar um runner, sair com a metade dos contratos, e aí tu vai treinar o teu olho para ganhar dinheiro de verdade. No meio do caminho, vai abrir outros contratos, vai fazer meio que um preço médio controlado e vai arrastar os teus contratos junto da entrada seguinte. Então abriu no Crown Reversal, ele andou 300 pontos, tu saiu com metade dos contratos, ou no meu caso 75% dos meus contratos. Puxa pro break-even, mais 5 pontos. Vem um setup de pullback, ou vem uma trap. Vai abrir, tem uma distância, tá com 600 pontos ali no contrato de runner lá, que tá lá no break-even, tu vai abrir a operação de pullback, tu vai abrir a operação de trap, tu vai abrir a operação de força no meio do pagode, com mais contratos como tu sempre abre, vai esperar a volatilidade, vai sair com 75% dos contratos, vai botar no break-even dessa segunda abertura dentro de uma mesma operação, vai arrastar todos os contratos juntos e vai colocar no break-even, isso aí vai te dar um preço médio fantástico. Aí aparece a força depois, um pullback ou uma trap, daqui a pouco uma força. O mercado vem com muita força. Tu tá vendo o reloginho ali, aquele nosso indicador ali da montagem dos candles para dizer assim, tem volume financeiro, entrou briga na história, vamos junto, se mantenha nas operações vencedoras. Tu abre o setup de força, mais contratos, sai na volatilidade, arrasta todo mundo junto, meu irmão. Começa a fazer 2 candles de trailing, né? Seguindo candles ali, tá na compra, seguindo candles de alta ali. A cada 2 candles de alta, vai puxando o teu stop. Daqui a pouco o mercado te fecha. Quando tu olhar a tua boleta, tu vai me agradecer. Vai dizer, meu Deus do céu, eu botei dinheiro de verdade no bolso. Esse é o nosso objetivo. E é isso que eu quero fazer numa live. Eu quero pegar esse movimento completo, mostrando ao vivo como é que ele acontece. Entendeu? E ele é demorado. Não é um ciclo de price action. Não imagina que tu vai fazer um ciclo de price action em 15 minutos. Não. Isso aí é coisa de 1 hora, 1h30, 1h40. Né? Eu sei que nós somos short-term traders. Nós somos traders que fazem operações curtas. Mas, cara, operações de ciclo de price action, quando a gente identifica que realmente é um ciclo de price action, a gente tem que permanecer nessas operações. É dia que tu faz o mês inteiro ali. Bom? Cara, vamos fazer o seguinte, ó. Agora vamos pegar um movimentinho de baixa. Que foi no dia 12. Então o cara abre lá, ó, naquele topo lá, ó. Vem capotando, vem tentando voltar pra quê? Pro range, estruturas de mercado. O mercado tá vindo no sentido legal. Começa a fazer topos fundos descendentes, né? Olha lá. Bem definido. Olha lá embaixo. Procura por priors. Procura por priors. Procura por priors. Aí ele faz o movimento dele. Crown Reversal. Isso aqui a gente pode considerar como Crown Reversal uma entrada. Aí ele faz o movimento dele. Identificam o pullback? Olha o pullback ali. Aqui é que o mercado já aconteceu. Já tem suporte criado, né? Já tem resistência criada, blá blá blá, né? Mas tá vendo? Tá vendo onde ele aconteceu? Aqui, ó. Olha a média de 21. Né? Dá uma olhada. Dá uma olhada no que acontece. Temos o afastamento. E aqui o setup, ó. Lindo. E pullback. Entrada aqui. E o teu stop pode ser aqui em cima mesmo, né? O ideal é usar um pouquinho mais, assim, se a volatilidade... Geralmente a volatilidade tá lá, sei lá, em 300 pontos, 280 pontos, eu coloco ali 120 pontos, 140 pontos, 150 pontos no máximo. Máximo 200, né? Se a volatilidade tiver 400, 380, 350. É o que eu iria apostar, tentar arriscar pra fazer um negócio. Aí ele desenvolve. E aqui, deixa eu ver. 10 e 6. Volatilidade altíssima. 384 pontos. 384 pontos. Tu vai fazer a tua entrada aqui. Ele vai andar aqui. Aqui ele vai fechar a volatilidade. E aqui ele segue, né? Um ciclinho de price action, né? Pegaram? Como a gente tem que ter experiência. Crown Reversal. Pullback. E agora o que vem? Qual é a sequência que vem? A trap, né? E junto da trap vem o setup de força. Porque a trap, priors, a gente procura por priors, né? Bem definidos, né? Olha lá. E a trap dá o sinal aqui, ó. Vai pra cima, lembra? A diferença do pullback da trap? Olha lá. Foi pra cima da média, ó. Voltou. Setup da entrada da trap aqui, ó. Tá vendo? Junto da trap, o que acontece? Tem 2 pontos aqui de força. Enxergam? Olha lá. 2 pontos de força. Ops. Bem de perto. Bem de perto. Vou deixar aqui assim, ó. Pullback. Bull trap. Tá vendo o ciclo do price action armado? Bull trap. 1, 2, 3, 4, 5, de 4 a 6 candles, olha. Olha que lindo pra confirmar a tua bull trap. Força. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui. Setup de alta. Vai entrar aqui. E vai deixar o mercado andar. Então aqui temos força. Aí ele anda. Faz o pullbackzinho dele. Segue capotando. Força de novo. Enxerga? Outra força. Um dentro do outro.
Claro que aqui a gente tem aquela história de respeitar a primeira entrada. Tu entrou aqui, ó, na Bull Trap, ele tem que andar 384 pontos. Ele tem que andar 384. Então, não vai abrir outros contratos no meio do pagode, porque ele não andou ainda, né? Inclusive até da Bull Trap, que te dá uma segunda entrada, tu também não vai andar. Porque lembra que o nosso era 384 pontos, tu entrou no pullback aqui, ó. Ele vai andar 384 pontos aqui, ó. Então tu só poderia abrir a operação nesse setup de força aqui. 1, 2, 3, 4. Onde é que tá a tua entrada aqui? A entrada está no fechamento do candle contrário. E vai deixar o mercado andar. Quanto que seria a história? Não sei se esse aqui andou. Mas não importa. Setup de força aqui. Entrada aqui, 384 pontos. Peraí, vamos ver o horário, tá? Vamos ver o horário, não sei. Estamos fazendo ao vivo, on the line. 10h19. 373 pontos. A entrada tá aqui. Um tique abaixo, né? Andou ali, quase ali, né, cara? Volta no teu ponto de entrada quase, faz o movimento. Meio que andou, né? Mas tu vê que esses setups aqui, tu já tem que estar com dinheiro no bolso. Essa que é a real. Tu tem que estar com dinheiro no bolso. Mas ele anda, ele entrega. Ele segue o movimento, ele vai fazendo. Segue o movimento. E aí tu vai procurando por outros setups. Setup de trap. Tá vendo? Setup de trap. Procura por priors. Prior aqui. Prior aqui. Prior aqui. E aí espera pelo sinal. Que não teve, né? Não enxerga um sinal claro aqui de trap aqui. Mas ele segue. Ele vai fazendo o movimento dele. Setup de pullback. Setup de pullback de novo. E aí meio que ele faz um fundinho. É isso. Esse é o setup. E aí a gente pode ir para um dia meio empenado, como o dia de ontem, sexta-feira. E a gente também vai encontrar esses setups aqui. E aqui eu tive medo. Muito medo. Quando ele começou a fazer topos fundos ascendentes. Tchau. Quanto tempo eu tô aqui, que eu acho que eu tô muito além do permitido. Né, tá de boa. Isso aqui não fiz. Então começou com 2 falhas de venda. Bem alto. Anda a volatilidade. Eu marquei a volatilidade. Eu vi tudo isso aqui acontecer e não fiz. Tava ali a volatilidade. Aí ele vem fazendo aqui o setup dele. Olha o pullback aqui, ó. Os candles estavam grandões, meia boca, mas dá pra apostar. Dá pra apostar no pullback. Um pullback e uma trap. E ele acontece. Enxergam? Aqui tá o pullback. Aqui é um pullback. Bem alto no canal, é bem verdade. Aí estruturas de mercado, vai arriscar? Depois do mercado andar todo amarrado, tu vai arriscar isso aqui? Será? Ou tu vai ser conservador e vai esperar ele testar aqui esse prior lindo aqui, que foi o que eu esperei. E nunca aconteceu. A entrada era aqui, ó. Olha lá a trap lá. Pra confirmar o pullback. Trap aqui, ó. Candle passou pra baixo, ó. 2 candles pra baixo. Da média. Trap. Outra confirmação. Interessante, né? Acontece. Ó o mercado torto. Ó o mercado torto. E aí ele tá lá em cima desse canal, aí não sai, né? Aí aqui tu traça aqui, ó, 50% do canal pra ver o que ele tá fazendo. E ele não sai dele, vai um pouquinho pra baixo e vai ficando sempre pro alto e retestando o topo, né? Do canal. E vai rompendo topos, né? Aí tu tem uma grande informação importante, né? Ó, aqui o setup aqui, ó. Olha que delícia. Vou aproximar. Alto, bem alto. Mas ele faz. Não dá pra negar que ele não faz. 1, 2, 3, 4. De 4 a 6 candles, setup de força. Olha lá. Olha a negação do movimento. Olha a negação pra dizer assim, ó, isso aqui vai pro alto. Né? Mas estrutura de mercado, né? Aqui já ficou muito além pra mim. Aqui tava um movimento medido que eu tinha visto. A perna de propulsão. Aquela perna de quinta. A perna de propulsão dele tava aqui. Era a perna proporcional a um movimento de quinta. Aí isso aqui, conforme a estrutura de mercado, inviabiliza o meu setup, né? Aqui, se eu tivesse feito a operação lá de baixo, aí tudo bem. Aí eu tô vindo com preço médio. Aí ele me dá um sinal, eu vou lá, abro a operação de pullback, abro a operação de força, e aqui eu tô carregando os contratos pra, assim que ele chegar nessa região aqui, ó, na metade dessa região aqui, ó, eu já vou começar a ficar de olho. Ele vai ter que continuar fazendo esse movimento. Se ele não continuar, isso aqui é onde eu tenho que começar a fazer o rastreamento dos 2 candles de alta pra ver se eu vou continuar nisso aqui ou não, entendeu? Então isso aqui tem muito risco. Tu vai abrir aqui a operação quando ele fechar. Aqui embaixo, né? Bem aqui embaixo, aqui, ó, tu vai fazer a tua operação e vai deixar ele andar. E aqui a volatilidade não tava grande, não. Deixa eu ver aqui. 16 de maio. 1,35. Volatilidade máxima aqui tava em 295 pontos. Vamos ver se esse cara deu certo. Aí tu entra aí no setup de força. Ele volta no teu preço várias vezes, né? Ó, aqui. Ó, aqui ele andou a volatilidade. Mas aí notem, o movimento medido, né?
Aí tu tá apostando que ele vai cumprir com o movimento medido completo, né? Eu sempre aposto pra ele ir até metade, não passar da metade dele. Então, eu apostaria aqui? Não, cara, eu não apostaria. Mas ali tem o setup. Aí vocês aprendem e de acordo com o gerenciamento de risco, de acordo com entradas prévias, tá com dinheiro no bolso, tá arrastando o contrato junto, Like, subscribe. Thank you. tá fazendo um preço médio, dá pra apostar. Qualquer coisa, vai fazer um scalp nisso aqui. Sacou? Ele passa da metade do negócio e tu vai fazer two candle trailing aqui, ó. Vai rastrear aqui os candles, ó. Voltou a fazer alta aqui, fez um fundo, perdeu o fundo. E agora? Dois candles, cada dois candles. Vou botar aqui meu stop. Se tomar o stop, tomar o stop curto. Dois candles, vai puxando. Dois candles, vai puxando. Opa, fez um candle de baixo. Calma, calma, cocada. Mais dois. Mais dois. Tá chegando próximo de fechar o médio do move. Vai 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. Fechou. Tá aí. Bota dinheiro no bolso. É troco? É troco, mas tu tá com preço médio, lembra disso? Tá com preço médio, tu entrou aqui, ó. 220 pontos. É isso. Um dia torto, um dia não muito bom. E mesmo assim funciona. É só seguir as regras. Gerenciamento de risco e mindset. Tá bom? Então, essa foi a aulinha sobre pullbacks e força. São os dois setups que acontecem no meio do pagode. Aí, cabe a vocês. É tempo de tela. Isso aqui é tempo de tela. Pra fazer esse ciclo e botar um dinheiro no bolso. É meio que um preço médio controlado. Olá pessoal, mais um papo de domingo agora em forma de live. Hoje vamos passar pelos 4